Olá, pessoal. Nesse vídeo eu quero partilhar com vocês uma experiência vivida num processo de formação de professores alfabetizadores. Estávamos nós conversando, discutindo questões ligadas à metodologia da alfabetização, às questões ligadas a competências, habilidades que são demandadas pelo processo alfabético, dificuldades que aparecem. E nessa conversa toda surge uma questão levantada por uma das professoras e que era uma dúvida não só dela, mas da grande maioria ou de todos os professores ali presentes. E qual era essa dúvida, esse enigma? A questão era: por que algumas crianças, durante as aulas comuns do dia a dia, tinham um desempenho já no nível mais elevado, como nível alfabético, embora inicial, mas já no nível alfabético, ou silábico alfabético, ou silábico com valor sonoro, como é que essas crianças, que já estavam mostrando uma certa compreensão do sistema alfabético, poderiam regredir? E em que situações havia a regressão? Nas situações de uma espécie de avaliação formal, no dia em que as professoras tiravam aquele momento para avaliar de uma maneira formal o desempenho, a etapa de construção da escrita que as crianças estavam apresentando. E era nesse dia de avaliação que os problemas costumavam acontecer, ou seja, que havia a regressão. Então, essas crianças que já estavam em níveis mais avançados da alfabetização começavam a mostrar desempenho de criança em nível pré-silábico, silábico sem valor sonoro, ou seja, uma regressão significativa. E a questão era: o que é que acontece que essas crianças regridem em determinadas ocasiões? Parece que esquecem tudo aquilo que haviam aprendido anteriormente. É claro que a pergunta que surgiu foi: qual é a diferença entre um dia de aula comum, no qual as crianças estão mostrando um desempenho mais elevado, e o dia da avaliação, enfim, dessa constatação de etapa formal de alfabetização, que poderia provocar essa diferença de desempenho? E é claro, como eu já havia suposto, não era que se criava um clima emocional desfavorável, ou se criava ansiedade nas crianças, ou qualquer outra situação que pudesse ser levada para o plano emocional, afetivo. Não, a questão era bastante metodológica e bastante ligada a aspectos linguísticos propriamente ditas, ou propriamente ditos. Qual era a diferença, então? É que no dia de aula comum, as crianças podiam articular as palavras enquanto escreviam. Ou seja, se elas fossem escrever sapato, elas poderiam estar procedendo dessa maneira: S com A, pá, 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 escrevendo pá, tu, 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 T com O. Ou seja, poderia usar o recurso de buscar na fala uma possibilidade de analisar os componentes sonoros da palavra e aí fazer a correspondência letra-som, ou no caso, som-letra. E o que acontece no dia da prova, então, da prova formal, que as crianças são solicitadas a não falar. Então, a diferença era, no dia de aula comum, a criançada poderia articular e usar essa pista articulatória, se ouvindo, falando, para poder fazer a correspondência fonema-grafema. E no dia da prova, isso não podia acontecer e as crianças eram solicitadas a escrever sem fazer sons, sem falar, escrever em silêncio. Portanto, essa a diferença, e é claro que isto vai ou pode provocar o que nossos professores observavam em termos dessa regressão. Mas vocês vão me perguntar, mas por que que isso acontece? Qual é a razão? Qual é a explicação para tanto? Então, eu vou retomar com vocês alguns fatos que eu reforço em muitos dos nossos vídeos. Se vocês forem verificar outros vídeos que eu tenho gravado, vocês verão que essa é uma afirmação que eu faço com muita frequência, porque ela está
por trás de uma série de falhas ou de inadequações que nós adultos empregamos estratégias equivocadas na hora de alfabetizar. Isso muito por causa de uma mudança de perspectiva. Então, nós temos que ter muito claro que nós já somos pessoas letradas, pessoas com uma capacidade de pensar ortograficamente muito avançada. Essa capacidade nossa de pensar por imagens, de letras, por não ter necessidade de ficar pronunciando a palavra para saber que sons tem essa palavra, porque nós já somos capazes de evocar mentalmente a estrutura sonora da palavra. Nós somos capazes de trabalhar com imagens mentais sonoras. Nós somos capazes de trabalhar com imagens ortográficas ou com representações ortográficas. Para nós, pensarmos por letras é muito simples, graças ao tempo que nós temos de consolidação da nossa alfabetização ou de prática do nosso processo de leitura e da escrita. Portanto, nós adultos, eu digo, pensamos por letras. As crianças não chegaram a esse ponto ainda. Elas irão chegar a esse ponto na medida em que sejam alfabetizadas, a alfabetização se concretize, se consolide, que essas crianças desenvolvam práticas leitoras, desenvolvam com muito mais eficiência a rota fonológica, a rota lexical, comecem a formar imagens mentais de palavras ou da representação ortográfica, aí elas serão capazes de escrever sem ter que pronunciar as palavras, porque nesse momento é fundamental que elas pronunciem, que elas se sintam falando, que elas se ouçam falando, para que elas possam identificar concretamente o som da fala e fazer a correspondência com os grafemas, com as letras. Quando nós impedimos, quando nós inibimos esta tendência natural de produzir fala para usar como apoio para o raciocínio alfabético, pronto, nós estamos tirando o apoio, nós estamos tirando os elementos sobre os quais o raciocínio, o pensamento da criança poderia se apoiar. E é claro que aí fica tudo um enigma para ela, fica um mistério. Ela sabe que tem que usar letras, mas quais letras? Quantas letras? Ela não sabe mais. Por quê? Porque ela não tem esta imagem formada mentalmente, ela precisa da pronúncia. Então, quando nós inibimos a pronúncia, ela fica sem uma base para sustentar o raciocínio alfabético. E aí ela pode usar um número inadequado de letras, mais letras ou menos letras do que ela usaria se estivesse pronunciando. Ela pode usar letras que não fazem parte da palavra. Portanto, nós vemos o que as nossas professoras estavam apontando como um processo de regressão. As crianças estavam regredindo. É claro, natural, normal que essa regressão aconteça, porque nós tiramos a base, o apoio do raciocínio alfabético para poder realizar a correspondência fonema-grafema dessas crianças, escrevendo, né, no nível mais elevado, ou no mínimo, escrever de uma maneira silábica com valor sonoro, ou silábico alfabético, ou já no nível que demonstra a compreensão do sistema alfabético. E eu queria, até para reforçar essa nossa conversa, fazer a citação de um autor, de um pesquisador, de um mestre, que é muito querido pelos educadores, muito citado pelos educadores, muito empregado nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas teorias pedagógicas. E eu estou falando exatamente do Vygotsky. Vygotsky tem sido usado como um referencial na nossa educação. O que é que Vygotsky nos diz a respeito do processo de escrita, do raciocínio de escrita que uma criança deve ter quando ela está escrevendo? Ele diz assim: olha, são palavras retiradas do livro Pensamento e Linguagem. Ele diz: a ação de escrever exige da criança uma ação de análise deliberada. Deliberada, vamos considerar, consciente, ativa, reflexiva. É isso que nós chamamos de
consciência fonológica. Vygotsky, nessa época, não falava, não usava o termo consciência fonológica, mas ele está definindo o conceito de consciência fonológica que começou a ser trabalhado anos mais tarde, depois da morte dele. Vygotsky morreu em 1934. O conceito mais explícito de consciência fonológica começa a ganhar corpo em 1970, mas ele já falava em consciência fonológica, embora com outras palavras. Então, eu vou repetir. A ação de escrever exige da criança uma ação de análise deliberada. Que mais? Quando a criança está usando a linguagem de uma maneira espontânea para se comunicar, ela tem uma consciência muito imperfeita dos sons que pronuncia e não tem qualquer consciência das operações mentais que ela executa. Porém, quando ela vai escrever, ela tem que tomar consciência da estrutura de cada palavra, tem que tomar consciência da estrutura sonora de cada palavra. Ela tem que dissecar essas palavras e reproduzir tais palavras em símbolos alfabéticos, que são as letras, que são os grafemas, que têm que ser memorizados e estudados de antemão. Então, o próprio Vygotsky, embora não fale claramente em consciência fonológica, ele nos diz que a criança tem que ter uma tomada de consciência da estrutura sonora da palavra. Para ter essa tomada de consciência da estrutura sonora da palavra, nós que somos adultos competentes, letrados há muitos e muitos, muitos anos, pensamos, simplesmente evocamos imagens, imagens sonoras, imagens ortográficas, porém nossas crianças não chegaram a esse ponto ainda, elas não consolidaram esse processo das formações das imagens mentais sonoras e visuais, portanto, elas precisam pronunciar as palavras, elas precisam dividir essas palavras em sílabas, dar uma atenção muito grande, muito cuidadosa para cada uma dessas sílabas e procurar o quê? O que o Vygotsky chama de símbolos alfabéticos que devem ter sido memorizados e estudados de antemão. Ou seja, você tem que conhecer as letras, os nomes das letras, o desenho das letras, para poder usar e saber a que sons correspondem às letras. Muito bem, para finalizar nossa conversa, eu diria: se vocês querem ver as crianças progredindo cada vez mais e não regredindo, ou seja, como se tivesse havido uma revolução neuronal, os neurônios entraram em greve, desistiram de trabalhar, esquecendo tudo que a criançada havia aprendido. Se vocês não querem ver isso acontecendo, incentivem suas crianças a produzir fala, a dividir a palavra em sílabas, a sentir cada sílaba, a saborear cada sílaba, a ouvir detalhes, minúcias de cada sílaba, para identificar os fonemas que estão ali dentro e reforçar, claro, cada vez mais, a correspondência som, letra. Cada som tem no mínimo uma letra, cada letra representa no mínimo um som. Quais são esses sons? Quais são essas letras? E sistematizar. Sistematizar significa prática, significa continuidade, significa frequência, significa que as coisas sejam feitas e refeitas diariamente. Para quê? Para que isso seja consolidado em memórias de longo prazo e que as imagens mentais, sonoras, ortográficas possam se constituir. Então, nada de mandar a criançada ficar quietinha, porque um dos argumentos que apresentaram durante nossa conversa, quando nós estávamos discutindo essa questão, era que, mas a criança precisa aprender a escrever sem fazer sons, porque vai atrapalhar o vizinho. Não se preocupem. Tenho certeza absoluta de que essas crianças, ou a maior parte dessas crianças, irá criar essas imagens mentais e não necessitará mais de ficar pronunciando as palavras. E chama atenção: existem algumas crianças que têm alterações de linguagem, como é o caso do disléxico, que muitas vezes esse processo precisa ser incentivado, porque será um grande recurso para que eles consigam produzir, escrever as palavras que estão, enfim, que desejam, que pretendem ou que necessitam escrever. Não desvalorizem esse processo. Incentivem, naturalmente ele irá desaparecer para a maior parte das crianças,
e, eventualmente, ele será um recurso estratégico fundamental para crianças que apresentam transtornos de aprendizagem. Muito bem, desfeito o enigma da regressão, né, das crianças regredirem, vamos aguardar nosso próximo vídeo. Fiquem com um grande abraço. Até lá.